Com o passar do tempo, conhecimento sobre a matéria e os modelos atômicos, foi necessário dar nomes aos átomos. Você sabia disso? Vem comigo, deixa que eu resolvo o seu problema. Roda a vinheta. Decola, garotinha e garotinho, eu sou o professor Jerônimo e serei seu professor de Química aqui no YouTube. Hoje nós iremos estudar a estrutura dos átomos. Vejam bem, em 1932, um físico inglês chamado James Chadwick conseguiu bombardear os átomos do elemento berílio com partículas alfa. E ele notou que dali saiu uma radiação diferente. E ele classificou essa radiação como nêutrons. Curiosamente, ele viu que esses nêutrons tinham uma massa muito parecida com a massa dos prótons, que não apresentava carga e, portanto, com essa descoberta, era possível se identificar como que seria essa estrutura do átomo. Muito bem, a estrutura ficou da seguinte forma. Teria-se um núcleo e dentro desse núcleo teriam cargas positivas, aqui se chamaram de prótons, e teriam os nêutrons, que não apresentariam cargas e teriam a importante função de diminuir a repulsão eletrostática entre carga positiva e carga positiva, ou seja, entre os prótons. E ainda, esses prótons exerceriam uma atração eletrostática em relação aos elétrons, que ficariam em camadas em que nós designamos como eletrosfera. Nessa eletrosfera, hoje, didaticamente, nós colocamos 7 camadas. Nós sabemos que na realidade mesmo, existem diversas camadas, mas a títulos didáticos e pedagógicos a gente seleciona 7. Elas podem ser designadas por letras, K, L, M, N, O, P, Q, ou números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Em cada uma dessas camadas, cabem uma quantidade de elétrons específica. E esses elétrons vão ser atraídos pelos prótons. Uma carga positiva é capaz de neutralizar uma carga negativa. Notemos nós que com essa estrutura do átomo, nós conseguimos fazer uma organização na forma de tabela para entendermos a massa desse átomo, bem como os seus constituintes. Observemos, nós temos as seguintes partículas, prótons, nêutrons e elétrons. Essas partículas apresentam cargas. Os prótons apresentam cargas positivas, os nêutrons não apresentam cargas e os elétrons apresentam cargas negativas. E também essas partículas apresentam massa. A massa do próton é considerada como 1. A do nêutron é uma massa muito próxima à massa do próton, que também é 1. Foi o que James Chadwick conseguiu descobrir. E a massa do elétron é basicamente desprezível, é 1 sobre 1836. Por isso nós iremos considerar que a massa do átomo como um todo está basicamente no seu núcleo. Porque no núcleo nós temos os prótons mais os nêutrons. E a massa da eletrosfera é uma massa desprezível, porque os elétrons têm uma massa de 1 sobre 1836. Meus amores, já tirem um print deste quadro para deixarem um caderno bem bonito. Vamos nessa daí, tá bom? Garotinhos, prestem bastante atenção nisso daqui. Os nomes relacionados à estrutura do átomo estão aqui. Em 1913, um cara chamado Moseley, Henry Moseley, conseguiu fazer com que raios-x bombardeassem alguns átomos. E desses raios-x, ele conseguiu tirar uma relação com um número inteiro, que era o número de prótons. Portanto, ele descobriu o número atômico de um átomo, que vem a ser o número atômico, na verdade, é considerar que esse número atômico é a mesma coisa que o número de prótons. Ele apenas deu essa classificação para dar nomes mesmo a essa estrutura do átomo. Show de bola? Então olha só, todas as vezes em que a gente escutar falar de número atômico, ele vai receber uma representação de uma letra. Essa letra vai ser a letra Z. E nós vamos considerar esse número atômico como o mesmo número de prótons. É a mesma coisa que o número de prótons. Por quê? Porque nos seus experimentos ele viu que os raios-x desprendiam uma energia sempre semelhante ao número de prótons de cada átomo. Ele testou isso para vários átomos e chegou a essa conclusão. Show de bola? Ainda teremos que a massa de um átomo também deve ser destacada. Por quê? Vimos agora há pouco que a massa de um átomo está basicamente no seu núcleo, onde nós temos o número de prótons e nós temos o número de nêutrons, porque os elétrons são desprezíveis. Por isso, para designarmos a massa de um átomo, basta que nós consideremos o seu número de nêutrons mais o número de prótons, que é a mesma coisa que o número de nêutrons mais o número atômico, já que o número de prótons é a mesma coisa que o número atômico. Show de bola? Já tirem mais um print disso daqui e vamos para o próximo quadro. Vamos nessa. Mais alguns conceitos que nós precisamos aprender.
átomos neutros. Os átomos neutros são aqueles átomos que apresentam uma quantidade de prótons igual à quantidade de elétrons. Contem contigo aqui, olha só. Vamos considerar que nós temos aqui 11 prótons. Olha só, vou começar desse próton aqui, dessa carguinha positiva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carguinhas positivas. Se ele é neutro, se esse átomo é neutro, significa dizer que o número de elétrons lá na eletrosfera tem que ser equivalente a 11 também. Já já nós iremos aprender que em cada uma dessas camadas cabe uma quantidade específica de elétrons. A gente vai ver que na primeira camada cabem 2, na segunda cabem 8, na terceira cabem 18 e assim sucessivamente. Mas aguardemos essa emoção aí. Já já a gente aprende isso. Por enquanto, vamos ver o seguinte. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 elétrons. Ou seja, se eu tenho um número de prótons igual ao número de elétrons, eu vou considerar esse átomo um átomo neutro, em que esse átomo vai apresentar a quantidade de prótons igual a de elétrons, ok? Por outro lado, nós vamos identificar que nem todos os átomos apresentam essa neutralidade. São também os chamados átomos carregados ou íons. Os íons aparecem com nomenclaturas específicas quando há um desequilíbrio entre o número de prótons e o número de elétrons, e vice-versa. Geralmente, nós vamos encontrar aqui uma carga específica, uma quantidade específica, uma quantidade de número de prótons específica para aquele átomo, e vamos ter uma quantidade de elétrons também específica para aquele átomo. Por exemplo, aqui também nós colocamos 11 carguinhas positivas dentro deste núcleo. Notem contigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mas agora nós vamos notar o seguinte. Eu também coloquei 11 elétrons aqui dentro da nossa eletrosfera. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Seria um átomo neutro. Acontece que por algum motivo, por uma ligação química, por algum motivo existente na natureza, pode ser que este átomo, lá na sua eletrosfera, perca um elétron. E se ele perder um elétron, ele não mais terá o seu número de prótons igual ao número de elétrons. Então a gente fala que ele não é um átomo neutro, ele é um átomo carregado ou um íon. Ele pode ser classificado como um íon. Se ele perder elétrons e tiver a quantidade de prótons maior do que a quantidade de elétrons, ele vai ser um cátion. Agora, se ao invés de perder este elétron, ele ganhar um elétron ou mais, não precisa ser necessariamente um, né? Agora ele ganhou outro elétron, a gente fala que ele é um ânion, ou seja, ele ganhou elétrons e, portanto, a quantidade de elétrons é maior do que a quantidade de prótons. Então, para a gente resumir essa história, um íon ele pode ser tanto um cátion quanto um ânion. Se ele for um cátion, ele vai ter a quantidade de prótons maior do que a quantidade de elétrons, porque é um indicativo que aquele átomo perdeu elétrons. Mas, se ele tiver uma quantidade de elétrons maior do que a quantidade de prótons, significa que ele ganhou elétrons e, portanto, ele é um ânion. Apenas mais uma classificação para que a gente aprenda. Portanto, para que a gente deixe bem claro aí no nosso caderno, os átomos neutros, o número de prótons igual ao número de elétrons. Show de bola, meus amores? Já os átomos carregados ou íons vão apresentar números de prótons diferentes do número de elétrons. Meus amores, prestem bastante atenção. Aqui o tio colocou um exemplo didático, porque vocês poderiam perguntar assim, mas você disse que os átomos todos apresentam 7 camadas. Meus amores, alguns átomos sim apresentam 7 camadas. Outros apresentam apenas uma camada, outros átomos 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Então, dependendo do átomo, pode ser que ele encontre apenas 3 camadas. E foi o exemplo que o tio resolveu dar. Show de bola? Tirem um print deste quadro aqui e vamos para o nosso próximo conceito. Vamos nessa! Vejam bem, meus amores, agora nós vamos encontrar uma nova nomenclatura, que são os elementos químicos. Os elementos químicos são recomendados pela União Internacional de Química Pura e Aplicada, a IUPAC, pela letra X, ok? A IUPAC é o grande órgão da química que recomenda regras, leis e normas para o estudo da química e propõe, portanto, os elementos químicos pela letra X. O seu número de massa vai ser representado pela letra A. O seu número atômico vai ser representado pela letra Z. Se houver alguma carga
e o seu respectivo número, nós vamos representar pela letra Q e o seu sinal, se é positivo ou negativo. Nós temos aqui o átomo neutro, que geralmente ele não apresenta cargas evidentes aqui, e os íons, que podem apresentar a carga positiva ou negativa. Show de bola? Se apresentar a carga positiva, vai estar somente o mais. Se apresentar a carga negativa, vai estar somente o menos. A observação que a IUPAC faz é que nós coloquemos o número antes da carga. Show de bola? Agora, observemos que quando for o número 1, nós podemos representar um mais ou um menos, ou somente o sinal, mais ou menos. Se for um número acima do número 1, a gente representa 2 mais ou 2 menos, e assim sucessivamente. Meus amores, prestem atenção aqui. Essa designação é importante porque nós iremos encontrar vários exercícios que peçam esse tipo de nomenclatura. Por exemplo, usualmente os exercícios nos pedem para que encontremos o número de massa, o número atômico, o número de prótons, o número de elétrons, o número de nêutrons de um determinado átomo que compõe um elemento químico. Como são os exemplos aqui? Nós temos dois exemplos a seguir, o exemplo A e o exemplo B. Notemos, dê a massa, número atômico, número de prótons, número de elétrons e nêutrons dos átomos abaixo. Quando nós identificamos este átomo aqui, nós vamos ver que ele tem alguns números. Bom, nós sabemos que no canto direito superior é a massa. Mas, tio, eu já vi exercício que coloca num outro canto, no canto esquerdo. Pode também? Alguns exercícios, principalmente alguns exercícios mais antigos, eles de verdade apresentam sim a massa no canto esquerdo. Não tem problema. Aqui vai um macete importante para vocês. O maior número que aparecer aqui vai ser a massa, mesmo ele estando do lado direito ou do lado esquerdo. Show de bola? Então eu já sei que o maior número é o número de massa. E ele usualmente, na maior parte das vezes, aparece no canto superior direito. Pode ser que ele apareça também no canto superior esquerdo. Mas, a título de curiosidade, consideraremos que o maior será a massa. Bom, se o maior é a massa desses dois números, eu já sei que a massa vai ser equivalente a 40. A gente sabe também que o número atômico ele é representado por Z e ele vem no canto inferior direito. Portanto, ele representará para nós o número 20. Ora, tio, eu sei que o número atômico é a mesma coisa que o número de prótons. Portanto, ele também será 20. Tio, eu aprendi com você que quando a gente tem um átomo neutro, significa dizer que o seu número de prótons, que é sempre igual ao número atômico, vai ser também igual ao número de elétrons. É verdade? Sim, é verdade. O átomo neutro apresenta a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Então, olha só, o número de elétrons aqui também será 20. Mas, tio, eu não sei como que procura o número de nêutrons. Ora, nós aprendemos que a massa de um átomo é basicamente o seu número de nêutrons mais o número de prótons, que é a mesma coisa que o número atômico. Se eu tenho a massa e se eu tenho o número de prótons, é muito simples de poder encontrar o nosso número de nêutrons, não é verdade? Aqui nós temos uma equação. Então basta que eu isole o meu número de nêutrons, não é verdade? Fazendo a massa menos o número de prótons e eu certamente encontrarei. A massa é 40. O número de prótons é 20. Portanto, o número de nêutrons, para mim, também será 20. Olha só, que coincidência todos os números terem dado 20, né? Quase todos. Mas acontece. Tudo bem? Então, para um átomo neutro, resumindo essa história, nós vamos ter que o número de prótons é igual sempre ao número atômico e, neste caso, num caso de neutralidade, também será igual ao número de elétrons. Para que eu encontre o número de nêutrons, basta que eu aplique esta formulazinha aqui. Esta fórmula que nos representa a massa de um átomo, né? Que é sempre dada pelo número de nêutrons mais o número de prótons. Basta que eu jogue nessa equação e encontre a incógnita de interesse. Mas, tio, e quando aparecer uma carguinha? Como que a gente vai fazer? Aí a gente vai ter que passar para o exemplo B. Nesse exemplo B, a gente vai conseguir distinguir aqui essas carguinhas. Porque, lembrando que quando aparecerem as carguinhas, nós teremos íons, que podem ser cátions, se forem cargas positivas, ou ânions, se forem cargas negativas. Porque nós teremos, respectivamente, perda e ganho de elétron. E nesse caso, se terá perda ou ganho de elétron, o número de elétrons não mais será igual ao número de prótons. Então notem com o tio aqui. Eu já sei que o maior número é a massa. Se o maior número é a massa, eu vou representar em A, que é a designação da massa, 42.
O número atômico ele está sempre aqui no canto direito inferior. Então eu sei que ele é o 22. Olha que beleza. Tio, o número de prótons também é sempre igual ao número atômico, não é verdade? É verdade. Então Z sempre será igual a P. E o número de nêutrons? Bom, o número de nêutrons nós teremos que calcular. O número de nêutrons nós teremos que calcular. Nós sabemos que a massa de um átomo ela é composta pelo número de nêutrons mais o número de prótons, ou número atômico, tanto faz. Basta que eu isole o nêutron, né, o N nessa equação, para que eu saiba exatamente qual é o seu valor. Então eu sei que o número de nêutron vai ser a massa menos o número de prótons. A massa é 42, o número de prótons ou o número atômico é 22. Portanto, o número de nêutron equivalerá a 20. Olha só, encontramos também o número de nêutrons. Mas, tio, e os elétrons nesse caso? Como a gente vai fazer para calcular? Bom, no caso de átomos carregados porque tem cargas ou íons, nós iremos fazer a seguinte formulazinha. Para que eu encontre o número de elétrons, eu preciso observar o número de prótons ou o número atômico, tanto faz, mais ou menos a carga. Ora, aqui nós temos um macete importante. Eu vou sempre observar qual é o meu número de prótons. O meu número de prótons vai ser 22. 22. Agora, eu vou observar se essa carga é positiva ou negativa. Nesse caso, é positivo. Tio, se a carga é positiva, significa que é um cátion, que esse átomo perde elétrons. Show de bola! Então, todas as vezes que a carguinha for positiva, é um indicativo que perde elétrons. Observem bem isso. Se perde elétrons, eu vou ter que subtrair do número atômico. Então, olha só. O número de elétrons vai ser o número de prótons mais a subtração dessa perda de elétrons, ok? Então, se for cátion, eu tenho que fazer uma subtração. Por isso que eu puxei uma setinha aqui para o negativo. Quando for cátion, eu vou ter que subtrair. E quando for ânion, eu vou ter que somar. Então, observem com o tio o seguinte. Para eu descobrir o número de elétrons, eu vou pegar aqui o número atômico, ou o número de prótons, né? Que vai ser 22. E nesse caso, como é uma carga positiva, que é um indicativo que perde elétrons, eu vou ter que subtrair. Então, todas as vezes que forem cátions, eu vou ter que fazer uma subtração. Quanto que subtrai, tio? Do valor que está ali naquela carguinha. 2. Tudo bem? Então, o número de elétrons será equivalente a 20. Tio, e se fosse 2 menos? Se fosse 2 menos, a gente faria o processo contrário. 2 menos seria um indicativo que seria um ânion, ou seja, eu adicionaria na eletrosfera mais 2 elétrons. Portanto, a quantidade de elétrons em comparação com a quantidade de prótons seria maior. E aí, olha só o que a gente faria. Ao invés da gente subtrair, a gente somaria, porque eu estou adicionando elétrons lá na eletrosfera. Então eu pegaria o número atômico, 22, que é a mesma coisa que o número de prótons, né? E 2 menos, um indicativo de que está ganhando elétrons. Então eu somo. Por isso que a gente faz essa troca aqui de carguinhas quando tem que se descobrir o número de elétrons em um átomo carregado ou em um íon. Tudo bem, meus amores?